Olá, meus irmãos, boa noite. Estava lendo uma passagem aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, e diz assim: Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Já falei dessa passagem algumas vezes, em algumas igrejas, até mesmo na igreja que eu passei 3 anos nela praticamente, a qual verdadeiramente eu me converti, porque até antes eu só vivia na igreja, né? Mas eu realmente reconheci que eu vim ser cristão de verdade quando eu estive na igreja, que é a igreja do Deus verdadeiro. O pastor Mário Filho é o pastor presidente, pastor abençoado, que tem conhecimento do amor de Deus verdadeiro e pratica, né? Porque ter conhecimento só, falar é fácil, o negócio é praticar também, coisa que está faltando muito nas igrejas, em algumas igrejas, claro, né? Mas isso não, cada um, a Bíblia diz, dará conta de si. Mas eu estava avaliando essa passagem, que às vezes as pessoas falam assim, mas o fulano está errando, o fulano está na igreja, está fazendo isso, o fulano está na igreja, está fazendo aquilo. E aí eu fico olhando essa passagem, quando ela fala de tempo, ela não está falando para ela está falando para a igreja, e ao mesmo tempo ela fala para o mundo. Porque o tempo de Deus é para todo mundo. Tá? Então, quando a pessoa está errando, ela está tendo um tempo. Deus está vendo, Deus está permitindo. Só que esse tempo vai acabar. E tem pessoas, eu fico olhando principalmente, né? Para uma forma em geral de como as pessoas estão bem desapercebidas disso. Que a hora dela pode estar chegando, o tempo dela pode estar acabando. De repente, esse minuto que ela está tendo pode ser o último. Pode ser o tempo que Deus deu e não vai voltar mais atrás. E tem pessoas que aí você, de repente, tá vendo essas coisas acontecer. Você está vendo que tem pessoas que estão aí, né, ganhando dinheiro com o evangelho, que a gente hoje se vê muito falar isso. Está se ganhando dinheiro, líderes, né? Tem muitos líderes abençoados, como do pastor eu estava falando, como o irmão dele, outros, pessoas abençoadas que levam a obra de Deus a sério, mas tem uma minoria, que eu quero crer sempre assim, que ela está aí fazendo isso que você até fala, o pastor está ganhando dinheiro, eu sei quem está ganhando dinheiro, independente de ser pastor, sei quem for, que não é só pastor, né? Tem várias aí. Aí você fica chateado, quer sair da igreja, porque Deus não está fazendo nada, deixa para lá, irmão. Porque na hora certa, esses camaradas eles vão pagar o preço deles, entendeu? O tempo deles, uma hora vai acabar. Eles vão pagar o preço dele, pode ter certeza. As pessoas, talvez alguns, não olham isso como, não está vendo a salvação, eles estão cegos pelo dinheiro, ou seja, pelo que for, pela mulher, pela prostituição, seja lá o que for, que a prostituição, quando fala em Apocalipse, fala de em geral, de pecado, né? Somente do pecado que a gente fala aí do sexo, né? Mas está falando em geral. Mas esses pecados, essas coisas que estão acontecendo, pode deixar para lá. Não se preocupa com isso, não se preocupa com a tua salvação. Eu sempre falo isso, a gente tem que se preocupar com a nossa salvação. Deixa para lá. Se preocupa como que você está andando, entendeu? A tua fé em Cristo. Não deixa essas coisas tirar a tua fé, não. Porque o principal é a tua fé em Cristo, que traz a principal à sua vida, que é a salvação. Irmão, independente de qualquer coisa que tu esteja passando, que tu esteja vendo, foca na salvação. Hoje se fala muito de amor, da liderança, né? Em geral, independente de ser evangélico ou não ser evangélico, algum tipo de liderança que se fale, né? Fala muito de amor, mas não vive amor nenhum, né? A gente sabe. Talvez você fique até chateado por isso. Mas não esquenta como eu estou falando. Eu sei que um montão de líderes aí, né? De